Boa noite. É sempre uma imensa alegria poder retornar a essa casa de bênçãos, para a gente poder estudar um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa que nos acolhe e que nos consola. Hoje trago um tema para reflexão da noite, baseado nos textos do evangelista Mateus. Mateus, ele narra no capítulo 4, uma passagem muito interessante, muito polêmica, que é muito conhecida de todos. Mas vale a pena a gente relembrar. Jesus foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado. Jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois teve fome. O diabo aproximou-se dele para tentar e disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda essas pedras que se tornem pães. Jesus, porém, respondendo-lhe, disse: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, não muito contente, transporta Jesus até a cidade santa, conduz ele sobre o pináculo do templo e diz: se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos receberão ordens a teu respeito, tomar-te-ão pela mão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele, ainda não muito contente, transporta Jesus a um monte mais alto e mostra a ele todos os reinos e a glória. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus, voltando-se para ele, responde, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito que só a Deus, teu Deus, adorarás e é só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e os anjos chegaram e o serviram. Essa passagem, quando nós lemos ou quando nós estudamos ela nos causa um certo impacto, um certo desconforto. É uma passagem muito polêmica. Poderia ser o Cristo tentado do modo com que foi ainda? São algumas questões que sempre ecoam quando eu leio essa passagem ou quando eu estudo ela. Então eu procurei tentar dissipar esse mal, esse mal-estar, tentando dar à luz da doutrina, essa doutrina que nós elegemos para nós. Então agora, baseado nos textos de Allan Kardec, nós vamos contra-argumentar esse textual de Mateus. De que maneira? Nós vamos apresentar um pouquinho mais como a doutrina nos apresenta o elemento central dessa passagem, Jesus. O que ela nos apresenta? O que ela nos traz de Jesus? Então agora, baseado na Revista Espírita, Allan Kardec, no ano de 1868, tem um trechinho que fala sobre os Messias. Então ele fala assim para nós, os Messias, seres superiores que atingiram o mais alto grau da escala hierárquica celestial. Depois de terem atingido uma certa perfeição,
eles já não mais são tentados. Daí por diante. Mesmo com a sua natureza fraca, nem encarnado, ele o sofre. Então, Allan Kardec nos dá alguns elementos para análise muito importante. Primeiro, dizendo que Jesus, o Messias, faz parte de uma alta esfera celestial, adquiriu uma perfeição, e essa perfeição o deixa imbatível. Mesmo quando ele esteve encarnado, ele não tinha essa dificuldade. Mas para clarear um pouquinho mais, eu vou recorrer a um outro texto de Allan Kardec, agora na Gênese. Na Gênese, no capítulo 15, Allan Kardec ele vai discorrer sobre a superioridade de Jesus. E lá ele diz assim para nós, como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, ele haveria mais de viver a vida espiritual do que a vida corporal, cujas fraquezas não lhe era passível. Primeiro elemento de análise que Allan Kardec nos mostra, que Jesus, como homem, ele era igual a nós. Biologicamente, o corpo de Jesus não tinha diferença nenhuma de nós. Nenhuma. Mas ele fala para nós que a diferença de Jesus não está no corpo biológico, mas sim como espírito puro. Que desprendido da matéria, ele haveria mais de viver a vida espiritual do que a nossa corporal, cuja as fraquezas não lhe era passível. Como espírito puro, ele não teria o que? Vínculo com a matéria. Por isso, as tentações, nesse caso, não seria passível para ele. Mas para a gente fortalecer mais esse pensamento de Kardec, agora a gente vai recorrer num outro texto, em O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, na questão 625, pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que sirva de guia e modelo? A resposta todos nós sabemos, Jesus. Mas vamos interpretar um pouquinho o que Kardec quis perguntar para nós, para nós aprendermos. Primeiro, ele quer o mais perfeito. Então, Jesus, entre todos nós aqui da Terra, foi o mais perfeito. É o mais perfeito de todos. Tanto que ele faz um propósito nessa questão, que sirva de guia. Guia para nós seguirmos ele. Modelo para nós imitarmos. Nas suas virtudes, nas suas ações. Então, para nós, da doutrina espírita, Jesus é o que nós devemos seguir, que é o mais perfeito, para que nós possamos imitar. E poderia ser o Messias, um espírito puro, um guia e modelo, ser tentado? Se a gente começar a analisar e estudar os textos de Allan Kardec, nós vamos ver que nós temos aí um paradoxo. Jesus foi ou não tentado? Segundo o texto de Mateus, sim. Segundo as análises dos textos de Allan Kardec, já não. Criamos um paradoxo. E quem vai nos dissipar disso? É a própria doutrina que nós elegemos. Agora nós vamos recorrer à Gênese. A Gênese, no capítulo 15, no item 52 e 53, Allan Kardec, ele discorre sobre os milagres do Evangelho. E lá tem uma passagem que ele trata em específico das tentações do Cristo. E nada mais, nada menos, lá contém uma mensagem de João, o evangelista. Então, João, o evangelista, vem nos dar uma comunicação
em 1862, em Bordeaux, para a gente poder sacramentar e ter uma ideia se Jesus realmente foi ou não tentado. E ele, mais ou menos, diz assim o texto. Olha lá, esclarecimentos da doutrina, né? Gênesis 52, 53. Ele fala assim: Jesus não foi arrebatado. Ele quis apenas que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falir. E que devemos guardar das más inspirações. Porque devido à nossa fraqueza, nós somos impelidos a cair. A tentação de Jesus é uma figura. Fora necessário ser cego para tomá-la ao pé da letra. Então, ele fala para nós que a tentação de Jesus é uma figura. Que precisaríamos ser cego para tomá-la ao pé da letra. E ele ainda, na continuidade, no item 53, ele nos dá uma severa advertência. Dizendo assim: pesai bem os ensinamentos contidos nos evangelhos, e sabei distinguir o que nele está em sentido próprio ou em sentido figurado. Porque a partir disso, os erros que vos hão cegado durante muitos e muitos anos, se dissiparão, se apagarão, e darão luz à brilhante luz da verdade. Essa é a advertência de João, de nada mais, nada menos de João, o evangelista. Então ele nos diz que a tentação é uma figura. Então, já que ela é uma figura, que nós já esclarecemos isso, então o que essa figura tem para nos oferecer? Quais os ensinos que nós podemos, numa leitura, extrair dela? Primeira coisa que nós temos que entender: o conceito de tentação. Meio, para a gente poder ter uma noção desses elementos que lá contém. Primeiro, é um estímulo ou uma indução, certo modo aparente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo proibido. Essa é uma linguagem mais técnica, tá? Aí eu trouxe uma linguagem do nosso dia a dia. É quando nós nos deparamos com uma certa ocasião e aquela voz de dentro da gente assim fala assim: olha, vai em frente, fulano, vai. Nada vai te acontecer. Ninguém vai ficar sabendo, não. E a gente embarca. Essa, no cotidiano, é a nossa tentação. Então, o primeiro elemento nós temos que entender: a tentação. Segundo elemento, deserto. O deserto está muito bem contido nela. E se nós fazemos uma leitura dos evangelhos, o deserto sempre esteve nas grandes ações. Moisés com o seu povo ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto. Paulo de Tarso, antes de seguir também na sua missão, se retirou-se ao deserto para estudar as Escrituras. Então o deserto, na verdade, também é uma figura no sentido de retidão, de concentração, de autoconhecimento, aonde nós podemos nos conectar com mais facilidades aos benfeitores espirituais, a Deus, a Jesus, que nós possamos nos entrar um pouco mais dentro do nosso eu e analisarmos cada ação nossa do dia a dia. Essa conexão nos permite isso, nos permite também receber essas informações com mais clareza, porque eu preciso dessa concentração.
Então, a figura do deserto está mais vinculada a isso, a um autoconhecimento, de nós estarmos com nós mesmos. Okay? Uma outra coisa que é muito frequente, né, o diabo, né? Também no sentido figurado. Porque se nós formos analisar o diabo, como nós somos acostumados a vê-lo nas linhas religiosas mais tradicionais, né, com aquele ser malévolo, né, aquela coisa louca, como um ser desse malévolo, né, poderia tentar o Cristo, um espírito puro? Tanto que nós recorrermos ao livro dos Espíritos, na questão de 274, Allan Kardec pergunta aqui, se há entre as ordens dos espíritos, se há entre os espíritos uma certa hierarquia de poderes, há subordinação e autoridade, aí ele está se referindo à escala espírita. E os espíritos dizem que sim, muito mais do que nós imaginamos. Que há entre todos os espíritos uma certa hierarquia de poder que é dada devido à sua ascendência moral, que é irresistível. Então, não teria como um espírito como Jesus ser tentado por um ser malévolo. Pelo contrário. Mas aqui também no sentido figurado. Por quê? Nós temos essa passagem também em Mateus. Lá Jesus estava com os seus discípulos. E Jesus vai a eles e diz assim: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem. Uns pensam que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum profeta. E Jesus volta-se para eles e diz assim: e vós, o que pensa ser o Filho do Homem? Isso Simão Pedro se aproxima e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus chega a Simão e fala: bem-aventurado és tu, Simão, no qual não te revelou a carne, nem o sangue, mas sim meu Pai que está no céu. Ou seja, ele quis dizer que aquilo lá foi uma inspiração que Pedro recebeu. Não foi uma ideia dele, foi uma inspiração. E Jesus, depois disso, começa a falar para os discípulos, tentando prepará-los para o que há de vir ainda. Que ele teria que ir a Jerusalém, que ele ia passar por tudo que ele passou, que ele ia ser morto, que ele ia ser crucificado e tudo mais. Aí, o mesmo Simão Pedro pede uma parte com Jesus e fala, e começou a repreendê-lo, olha lá, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Sabem o que Jesus responde? Olha lá, para trás de mim, Satanás. Olha lá. Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Então essa questão do Satanás, ele está vinculada à discórdia, a um adversário, não propriamente dito a um ser tão malévolo. Porque Pedro não seria um ser desse. E ele fala, para trás de mim, Satanás. Mas na verdade o quê? É uma discórdia, é um opositor, é um adversário. Nada relacionado à nossa concepção que nós trazemos de outras linhas religiosas, ok? E já que está no sentido figurado, a gente vai analisar. A primeira tentação, né, onde ele fala, se tu és filho de Deus, torna essas pedras em pães. O que ele quis dizer para nós? Está relacionado ao quê? Ao materialismo.
as necessidades do corpo. Que às vezes nós, com muita dificuldade, não sabemos ainda distinguir o que é necessário do que é supérfluo. E é onde às vezes a gente vai até extrapolando essa questão. Por quê? De que maneira, a questão 799 de O Livro dos Espíritos, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Combatendo o materialismo. Por quê? Às vezes, olha lá, ó, Mateus também, 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por lá. Então, nós temos que refletir nessa questão. E temos que ter isso, porque ela pede o quê? Uma mudança. Isso está inerente. Nós temos que mudar alguns hábitos, fazer uma reforma íntima, a fim de melhorar essa questão, que é muito forte em nós. Devido ainda nós sermos da terceira ordem, né? Temos um componente de matéria muito agregado em nós ainda, então nós temos que estar sempre nos policiando nessa questão. Na segunda, onde leva ele sobre o pináculo do templo e atira-te daqui abaixo, né? Na verdade, ele estava mostrando o quê? A soberba. Porque às vezes, nós, como os filhos rebeldes que somos, né? Nós muitas vezes queremos dar ordem ao Pai. Nós queremos dizer a Deus o que é melhor para nós, sendo que Deus, Kardec apresenta na questão de número 1, de O Livro dos Espíritos, sendo a inteligência suprema. Nós queremos saber muito mais que eles. Por quê? Olha só, questão 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Sim. Olha lá, ó. Uns chegam mais rápido, outros não, mas segundo o seu desejo e submissão às vontades de Deus. Aí que nos pega. Nós, às vezes, nos colocamos como seres que somos e queremos aquilo. Se não for aquilo, não está bom. Mas Deus, às vezes, tem um outro propósito para nós. E, às vezes, ficamos até chateados, tristes, esperneamos, às vezes, mas com o longo da nossa jornada, nós começamos a olhar para trás, naquele fato que passou, e vemos que foi uma bênção, às vezes, não ter nos concedido certas coisas. Porque pela nossa pequenez, às vezes, como os filhos, né, birrento que somos, exigimos coisas que não estão ainda ao nosso alcance. E na terceira tentação, né, que ele leva no monte mais alto e mostra todos os reinos e a sua glória, a cobiça, o poder, o orgulho, até a idolatria, até a auto-idolatria aí no caso. Por quê? O orgulho, está na conclusão de O Livro dos Espíritos, é uma anomalia para a verdadeira fraternidade. E sem essa fraternidade não há caridade. Fora da caridade, diz Allan Kardec, não há salvação. Então uma coisa desencadeia a outra. Lucas nos fala e disse: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Ele já nos orientava nessa questão. Então, temos que rever alguns conceitos, algumas atitudes, a fim de podermos vencer essas tentações, que não são poucas. Porque devido ao nosso estágio evolutivo ainda, devido ao nosso componente da matéria ser muito forte, passamos por muitas ainda. E claro, concluindo quase, quando lendo o Evangelho Apócrifo de Tiago, me deparei com essa narrativa dele. E achei também muito estranho. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Achei muito estranho.
mas também procurei na doutrina algo que pudesse me explicar melhor isso. E realmente Tiago está certo. Por quê? As tentações, no caso, para nós, que estamos num planeta de provas e expiações, as nossas provas são tentações, muitas vezes. E quando nós vencemos essas tentações, essas provas, nós evoluímos. Porque muitas vezes nós pensamos em tentação como uma coisa externa. Mas na verdade as tentações estão dentro de nós. Nós apenas nos sintonizamos às coisas externas. Mas na verdade a tentação está em nós. Porque muitos pensam, a fulana é uma tentação, estou vendo ela, não é isso. Mas ela está se sintonizando à sua, porque você tem ela dentro de você. Porque eu posso, às vezes, muito bem ir numa balada ou qualquer outro lugar, onde tem bebida e drogas, eu nunca tive vínculo com isso. Nunca me sintonizei nessas coisas. Para mim vai ficar tranquilo. Ao passo que se eu tenho um componente dentro de mim, ligado, sintonizado a isso, eu vou encontrar uma consonância. E aí sim ela vai se concretizar. Então a gente sempre pensa em tentação como algo externo, mas não. Algo que está em nós. Por isso que nós temos que nos policiar. E qual que é o antídoto para isso? Olha lá. Jesus nos deu também. Vigiai e orai. A oração, a vigia, muito importante. A oração é uma ferramenta muito útil que está ao nosso dispor, a nossa evolução, onde Allan Kardec trata dela na terceira parte de O Livro dos Espíritos, nas leis naturais, lá, lei de adoração. Por quê? Na questão 659, Allan Kardec nos fala que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, se eu me comunico com Deus, que é a inteligência suprema, e busco uma orientação, isso é sinônimo de ser muito prudente. Porque eu estou buscando uma orientação naquele ser que mais sabe. Então, a oração, ela por ser às vezes muito simples, muito fácil acesso, bem singela, simplesmente nós não fazemos, negligenciamos. Basta aí fazer uma pergunta aqui, quem hoje orou antes de sair de casa? Muito é pouco. Porque nós simplesmente negligenciamos ela. Não fazemos ela parte integrante do nosso dia a dia. Porque a partir do momento que nós pontuarmos mais com ela, as nossas tentações virão sim, mas poderão ser afugentadas com mais recursos. Uma coisa muito belíssima também, que está no final do texto de Mateus, que eu chamei de O Triunfo, né? A hora que Jesus vence a terceira tentação, diz assim, que aí o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Achei tão bonito essa passagem, porque eu me lembrei de nós mesmos. Quando nós estamos diante de uma tentação, a qual nós vencemos ela, é como se um anjo fosse e nos abraçasse. Porque a partir do momento que eu venço as minhas vicissitudes, que eu venço as minhas tentações, eu me sintonizo com espíritos bons. Então, essa passagem me fez lembrar isso, que quando nós vencemos uma tentação, seja ela qual for, nós sintonizamos os bons espíritos. E assim também é com Jesus. Na passagem de Mateus, a hora que ele vence a última, e aí os anjos vêm e o servem.
Que essa passagem narrada por Mateus possa nos servir no nosso dia a dia como um exemplo, como uma lição, e que nós tenhamos sempre conosco, sempre com Jesus, jamais sem Allan Kardec. Muito obrigado a todos, que Jesus possa os envolver no retorno, a você e a todos os seus. Muito obrigado.